Olá, minha gente, estamos aqui de volta para a nossa segunda aula de metodologia do estudo e da pesquisa. Você que está na sua graduação, nós estamos na Universidade Católica de Petrópolis para empreender esse grande desafio que é o nível superior. Só que a educação não começa no nível superior. A educação começa na pré-escola. Nós dividimos uma turma de adultos ou de adultos jovens em pessoas que fizeram educação infantil e pessoas que não fizeram educação infantil. Em pessoas que já entraram diretamente no ensino médio e pessoas que não entraram diretamente no ensino médio. Isso faz muita diferença. Claro que o que é o ensino? É uma forma sistemática e metódica de transmissão do conhecimento. Esse pressuposto teórico, essa chave de leitura, vai ser importante para você quando nós estudarmos o que é ciência. Você só vai entender perfeitamente o que é o método científico se você entender como esse método científico é proposto ao longo dos séculos, ao longo do caminho. E o ensino é um pouco assim. Existe ensino, gente, desde a pré-história. Existe ensino desde a proto-história. Existe ensino desde que o homem era um primata. Sim, o homem primata, ele já ensinava pequenas coisas. Agora, sistematização de ensino de uma maneira metódica não existe há muitos anos. A gente vai evocar um pouco, de repente, a Grécia Antiga, tá? Se você pegar a história da humanidade, é recente. E a escola, esse espaço escolar, há menos tempo ainda. Você, por exemplo, pensar um pouco que a escola é uma invenção do século XVIII, né? 18, 19, é extremamente recente. Antigamente, os professores iam na casa dos alunos, exatamente como eu estou entrando na sua casa agora. O nome disso era preceptoria. Então, os professores iam na casa dos nobres para ensinar. Depois, com a Revolução Burguesa, no feudalismo, e foi avançando um pouco para dentro da Idade Moderna, os comerciantes, que daí que vem a palavra burgo, os comerciantes, não confundir esse burguês com o burguês do Karl Marx, isso é diferente, tá? É outra concepção de burguesia. Esse burguês, que era geralmente um pequeno comerciante, um pequeno ferreiro, um pequeno produtor de alguma coisa que estabelecia comércio, ele começou, de certa feita, a enriquecer e criaram-se pequenas associações de comerciantes. E aí que queriam contratar um professor de metodologia do estudo da pesquisa para dar aula para as crianças. Bastava um professor. Colocavam todos no mesmo prédio e assim surgiu a escola. Diferente da educação das princesas naquela época. As princesas continuavam no castelo e quem ia no castelo era o professor. Então é interessante que com a educação à distância, que também não é nova, né, a gente pensar, Paulo dos cristãos, São Paulo, enviava cartas, né, ele escreveu 14 cartas, é chamado epistolário paulino. Então é uma educação também à distância. Então a educação, mais uma vez, está voltando para dentro da casa. E isso é uma forma de ensino metódico e sistemático. A gente tem aí a famigerada educação infantil. Famigerada por quê? Porque, coitado dessas moças que trabalham na educação infantil, ganham um salário pequenininho. Tá? É muito penoso a educação infantil, porque não existe uma valorização desse profissional, ou das crecheiras, ou do professor, ou da educadora, ou mesmo da professora formada. Agora, saindo desse âmbito, para que serve a educação infantil? A educação infantil serve para a criança ter verdadeiramente um processo de interação e não ser criada pela avó e ficar uma criança insuportável. Tá? Aqui você percebe que as cuidadoras, as professoras, as crecheiras estão ensinando as crianças a dividir. E isso muitas vezes é extremamente conflituoso na cidade. Então esse processo de interação, a pintar as letras, isso vai fazer toda a diferença aqui na educação infantil.
na famosa interminável educação infantil. Por quê? Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono ano. E aí termina a educação infantil. O que o MEC, os parâmetros curriculares nacionais, o que a LDB 9394/96, 1996, a nossa última LDB, que são as Leis de Diretrizes e Bases da Educação, fala que o aluno tem que saber quando sair dessa interminável educação infantil. Educação fundamental, desculpa. Tá? O termo é autoexplicativo. Educação fundamental. Então, é o básico. Mas ele tem que ter competência na língua escrita e na língua falada, tem que saber as 4 operações matemáticas, tá? Tem que ter uma noção de geografia, principalmente do seu espaço, e tem que ter uma noção de micro e macro história. Será que algum desses alunos saiu da educação infantil com isso? Não, nem eu, nem você. Tá? Porque a educação no Brasil, infelizmente, é muito ruim. De cada 10 crianças, ou 100 crianças, que é estatística, né? De cada 100 crianças que entram na educação fundamental, apenas 3,7, quer dizer, 3 pessoas e um braço, chegam na educação superior. Então você já é um vencedor por ter transposto essa barreira que é a educação no Brasil. A educação no Brasil, infelizmente, é muito ruim. E isso se agrava no ensino médio. Tá? Olha a alegria do primeiro aluno da sala. Isso vai se agravar no ensino médio. Por quê? Porque se aqui você tem que aprender o básico, aqui o grau de complexidade vai aumentar. E as leis de diretrizes e bases da educação diz, está lá, versado, que o aluno, ao sair da educação média, ao sair do ensino médio, que é a primeira, segunda e terceira série, essas nomenclaturas mudaram ao longo do caminho, né? Quando a gente entrava na escola, era o CA, que era classe de alfabetização. Depois você fazia da primeira à 8ª série. E depois você fazia o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Né? Eu estudava numa época também que tinha ginásio. Né? Um pouco mais atrás tinha a prova de admissão ao ginásio. Então essas nomenclaturas mudam recorrentemente. Né? Mas hoje é o que a gente tem, a primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Eu dou aula no ensino médio, também dou aula no ensino fundamental. E é um desafio muito grande, porque o conteúdo é muito extenso para 3 anos e está lá escrito na lei que esse aluno, coitado, ele tem que sair do ensino médio preparado para o mercado de trabalho. Quem é que saiu preparado para o mercado de trabalho no ensino médio? Ninguém. Nem num curso técnico você sai totalmente preparado no mercado de trabalho. Tá? Você sai, talvez, com outras oportunidades, mas preparado é uma outra palavra, né? E é por isso que eu e você estamos no ensino superior. Ó, a nossa biblioteca da UCP, que de repente você ainda não visitou esse ano, né? Sem dúvida, né? Talvez, né, em janeiro, se for na biblioteca, ou em fevereiro, né? Você conseguiu entrar na nossa belíssima biblioteca. Esse é o ensino superior, mostrando que no Brasil, quem fica no ensino médio vai ter muito poucas oportunidades. Tá? E quem fica hoje só no ensino superior também vai ter poucas oportunidades, mas vai ter outras oportunidades. Porque hoje, infelizmente, nós precisamos estudar muito. É uma conta básica, tá, gente? É uma conta quase que básica. A quantidade de anos de estudo que você tem vão te proporcionar um trabalho melhor. Então, por exemplo, quanto mais anos de estudo eu tenho, um melhor trabalho eu tenho a possibilidade de conseguir. Isso não quer dizer que você vai conseguir. Quer dizer que você tem que ter a expertise para abrir os caminhos. Hoje o nosso mercado é extremamente competitivo. Tá? E por que nós estamos falando um pouco disso? Porque eu vou falar um pouco de mim agora. Né? Quando o Bruno era adolescente, o Brasil era assim. Tá? Olha, isso aí sou eu. Olha como é que... Ó, deixa eu tirar o óculos aqui para você ver. Ó, quando o Brasil
na década de 80, na década de 90, como é que era? Ó, você tinha leite de saquinho, né? Um negócio que tem que ferver para beber não pode ser muito legal, né? O famoso lanche Mirabel, tá? Você tinha o K62 Duron, né? Eu comprei pelo Crédito Educativo da Caixa Econômica Federal em 1994. Eu estou pagando até hoje as últimas prestações e era interessante, estou brincando. E era interessante que você tinha que ligar. Você ligava para sua mãe e falava assim: mãe, liga o computador que eu estou chegando. Era um computador de fósforo verde, um disquete quase que do tamanho de uma folha. Era um negócio assim muito complicado, muito difícil, né? Você tinha o StarTAC da Motorola, que se tacasse alguém, matava na hora. Isso era também um objeto de defesa, né? Você tinha que ligar para uma central. Eu trabalhava numa empresa nessa época, eu logo tive um celular, só que era extremamente complicado, extremamente caro, né? E o que a gente tinha para se comunicar? Né? Isso é o Jasper, né? Daqui a pouco eu falo do Jasper. Você tinha o Teletrim, tá? O que era o Teletrim? O Teletrim, gente, era um SMS, era o WhatsApp da época. Claro que não era sincrônico, porque você tinha que ligar para uma central, passar mensagem e o número do Teletrim do teu amigo, da tua namorada, era um negócio gigantesco, sempre tinha um asterisco, e você mandava uma mensagem, não podia mandar palavrão, não tinha carinhas. Hoje as carinhas resolvem muitos problemas, né? Quando você vê alguma coisa que você não gosta, você não precisa falar nada, bota uma carinha, né? Bota lá um emoji que fala, não é verdade? A máquina de escrever, hoje, eu tenho o teclado aqui, né? Você, lá na máquina de escrever, passei pro Jasper, volta aqui. Você está lá na máquina de escrever, pô, não existe mais isso. Claro que eu aprendi a digitar em máquina de escrever. Então, as pessoas, às vezes, me veem digitando, os alunos, meu filho também, tem 13 anos, me vem digitando e falam assim: nossa, pai, tu digita rápido. Eu falei assim: claro, eu fiz curso de datilografia na Escola Progresso em Petrópolis. Então, assim, você numa sala, você divide as pessoas. Pessoas que fizeram curso de datilografia, pessoas que não fizeram curso de datilografia. Gente, câmera fotográfica. Gente, isso era um mistério. Porque você tirava foto, você não sabia como é que ia ficar. Você não sabia como é que ia sair. Então, era um mundo difícil. O meu herói era o Jasper, né? O fantástico Jasper, né? O grande Tarzan da galáxia. Esse era o meu herói na década de 90. Se você pensar os tênis que nós usávamos, o Brasil vivia, a gente estava acabando de sair de uma ditadura militar. Né? Então, o que a ditadura militar fez com o Brasil? Né? Um governo extremamente positivista. Tá? Era um regime civil-militar, porque tinha civis também no governo. E é muito interessante que não tinha fábrica estrangeira. Para quem ia fazer engenharia, está fazendo engenharia de produção, a gente tinha a FNME, que era Fábrica Nacional de Motores. E esses motores eram motores importados, olha que contradição. Então, num primeiro momento, depois a FNME começou a fazer para os próprios motores. Então, não tinha mercado estrangeiro. Você não tinha como comprar um Reebok, um Nike, um Adidas, porque não tinha fábrica multinacional no Brasil, todas as fábricas nacionais. E a gente tinha esses dois tênis, que eram os tênis que estavam no pé de todo mundo, gente. Que era o Bamba, e esse Bamba ainda era mais chique, né? Esse Bamba era tingido, era tipo um jeans, era um Bamba azul. E olha que você vê como é que o acabamento era bom, o acabamento de primeira linha. Né? Eu também, de repente você já me viu, eu também dou aula de teologia. E eu costumo dizer que se o inferno tem um cheiro, é o cheiro do chulé que dava no quichute. Era um cheiro putrefado, era um cheiro fétido. Pergunta para o teu pai, para tua tia, para o teu avô, se eles usavam quichute, e pergunta para ele: pai, dava chulé? Ele com certeza vai colocar um emoji na tela, com aquele de nojo, assim. Né? Então, era isso que a gente usava. Eu escutava Claudinho Bochecha, né? Mamonas Assassinas, jogava Atari. Hoje eu vejo meu filho jogando PlayStation, né? E fica lá jogando online. Gente, na minha época era impossível isso acontecer. Na minha época era impossível isso acontecer. Você fazer uma gravação de vídeo, postar numa plataforma, isso era, a gente via nos filmes, né? Lá com o Capitão Spock, né? Tinha na Guerra das Estrelas, na Jornada das Estrelas, mas meu primeiro videogame
foi o Atari, né? O Enduro. E eu vejo meu filho lá com 25 botões, apertando os 25 botões ao mesmo tempo. E às vezes eu tento jogar, ele vai, pai, aperta o botão tal. Eu falei, cara, eu tinha um videogame que tinha um botão. Quando eu tive lá o Super Nintendo na década de 90, tinha 4 botões e 2 atrás. Olha, já era complicado. Agora imagina você com 8 botões. É um pouco mais complicado. Essa era a minha época, né? A gente tinha lá a família Dinossauros. Eu escrevia carta, minha gente. Aí nessa hora que você dá um sorriso na sua casa. Pô, o professor escrevia carta. Sim, escrevia carta, né? E a gente escrevia carta para namoradinha, comprava papel de carta, né? Borrifava perfume no papel de carta. A namoradinha passava batom e dava um beijinho assim na folha, né? Era o auge, se a gente puder dizer, o auge da sedução nesse período, né? Hoje não, hoje você manda lá uma foto, né? Automático, né? Ah, deixa eu ver como é que você tá, você manda uma foto. Na minha época não, era carta. Tá? Você escrevia cartas. Isso era muito interessante, porque você esperava, tinha um processo de maturação. O que é um processo de maturação? Você fica esperando que o Correio Telégrafo do Brasil entregue a carta que você escreveu que custou $1. E aí você escreveu para sua namoradinha e a sua namoradinha não respondeu, você fica se questionando. Olha que coisa infernal. Tá? Será que ela recebeu? Será que ela recebeu e não gostou do que estava escrito, por isso não me respondeu? É um mistério, verdadeiramente. Eu sou professor de história, né? Vocês já perceberam que eu gosto muito dessas questões. Mas eu fico muito, assim, impressionado quando as pessoas falam, né? Ah, na minha época que era bom. Não era não, gente. Era muito complicado. Comunicação. Vocês que nasceram AM, né? Na verdade, DM, né? Depois do mouse, eu nasci AM, antes do mouse. Vocês viveram verdadeiramente uma revolução tecnológica, principalmente uma revolução nas telecomunicações. Na minha época, gente, o Senai era o auge. O Senai ainda é muito bom? Sensacional. Tem vários alunos da universidade, inclusive alunos da engenharia, que começaram no Senai e tiveram uma base de cálculo sensacional. Mas o Senai, eu lembro que era quase que uma coisa inatingível, porque não era todo mundo que conseguia fazer um curso no Senai. E eu lembro uma vez, um vizinho meu que eu tenho aqui, e a gente sempre ia na casa dele, uma vez eu perguntei para minha mãe, mãe, o pai do Vitor, ele fez o quê? Né? Porque ele tem um emprego muito bom, ele tem carro, né? Eu perguntei para ele o que ele tinha feito para conseguir aquilo, para ter um trabalho bom. Aí minha mãe disse assim, meu filho, ele fez Senai. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu tinha que fazer Senai, porque na minha época era a possibilidade de você trabalhar numa grande fábrica que tinha em Petrópolis. Hoje, infelizmente, não temos tantas fábricas em Petrópolis, né? Mas a gente vive num sistema, infelizmente, capitalista. Felizmente e infelizmente, né? O que significa que quanto mais trabalho, mais dinheiro e mais consumo. Se você tem um tipo de trabalho e uma quantidade de dinheiro, você vai ter um tipo de consumo. Então, isso, de certa maneira, é o que nos amarra nesse processo, né? Então, a gente pode dizer, trabalho ruim, pouco dinheiro, qualidade de vida ruim, pobreza. Tá? Não confundir trabalho ruim, né, com um pouco com meritocracia, tá, gente? Isso aí é outra coisa, né? Meritocracia seria você sair de uma mesma linha de partida, tá? De uma mesma linha de partida. Isso é um processo meritocrático. Todo mundo tem a mesma blusa azul, né? Todo mundo tem o mesmo motor do carro. Então a gente sai igual. O que vai diferenciar um outro? O talento pessoal. Agora, quando eu tenho pessoas que estudam em escolas privadas a vida inteira e pessoas que estudam na escola pública a vida inteira, existe uma diferença muito grande. Quem estuda em escola privada, principalmente no ensino fundamental e ensino médio, tem 5 aulas de matemática. Quem estuda na escola pública tem 3 aulas de matemática. Isso não tem como competir, tá? Claro que você que estudou em escola pública, eu estudei em escola pública a vida inteira, você pode, por seu esforço, equilibrar isso? Pode, mas não é todo mundo que consegue, entende? Então, trabalho ruim, pouco dinheiro, qualidade de vida ruim,
pobreza. Isso não quer dizer, gente, que ser bem-sucedido, por favor, hein? Ser bem-sucedido é uma questão de dinheiro. Não. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente bem-sucedida, mas isso não quer dizer que eu tenho dinheiro, porque eu sou professor. Tá? Dinheiro e professor são coisas antagônicas, tá? São coisas que não combinam. Mas eu me considero uma pessoa extremamente feliz e realizado na minha profissão. O trabalho ruim é o trabalho por dinheiro, tá, gente? Pensa um pouco nisso, né? Quem já trabalhou em algo que detestou com todas as forças do coração? Eu, porque você trabalha pensando exclusivamente no dinheiro, né? E aí a gente tira o processo de dinheiro e o processo financeiro e coloca a questão do sucesso, né? O que é um sucesso na vida, tá? Isso não é um coach não, tá, gente? Não estou fazendo aqui um plano de carreiras com você. Posso fazer até no final das aulas. Sou capaz de fazer isso porque eu estudei. Não fiz um curso de coach para falar isso. Eu estudei, fiz mestrado em educação, fiz curso de preparação. Então, eu posso falar isso para vocês. Né? O que é? Escolher um caminho, fazer o que gosta e ainda ser pago por isso. Tá? Esse é o processo. Escolha um caminho. Faz alguma coisa que te dê satisfação. E o dinheiro vai ser uma recompensa daquilo que você faria de graça. Entende? Eu daria aula de graça. Eu dou aula de graça muitas vezes. Tá? Não aqui na universidade, mas em outros projetos que inclusive a universidade apoia, tá? Porque eu faço o que eu gosto. Então eu pergunto para você, né? Que tipo de estudante você vai ser? Você vai ser um estudante que vai passar pela universidade ou vai verdadeiramente viver a faculdade? Percebe que a responsabilidade da sua vida está totalmente em você? Por isso que a metodologia do estudo. Depois a gente vai entrar na pesquisa. Eu quero e eu espero que eu consiga transformar você em um estudante profissional. A nossa próxima aula vai ser isso. Como tirar 10 nas provas. Como é que eu faço para tirar 10 nas provas? Sente e estuda? Também, mas tem algumas técnicas que eu vou mostrar para vocês. Eu fui sempre um aluno nota 10? Não. Mas eu sempre fui um aluno muito esforçado. Eu sempre fui um aluno que tentei dar mais do que eu podia. Tá? Dar um algo a mais. Claro, gente, que nem todo mundo que é CR10 vai ser o profissional 10. Tá? Eu conheço muitos alunos que eram CR10 e que hoje não são profissionais bons. Porque ser um bom profissional não compete só você ter habilidades intelectuais. Compete também você ter habilidades operativas. Compete você saber lidar com as pessoas. Não adianta nada você saber todos os processos e você ser totalmente inábil para lidar com as pessoas, entende? Você não vai trabalhar dentro de uma caixa fechada, você vai trabalhar com gente. Então, muitas vezes, o bom profissional, precisa de outras coisas além do conteúdo intelectual que é passado na universidade. Tá? Então, você precisa dessa experiência. Agora, eu te pergunto, você tem estudado nessas semanas de aula? Você tem estudado todo dia? Procure estudar todo dia. Na próxima aula eu vou fazer isso com vocês. A gente vai fazer um cronograma de como tentar estudar todo dia. Pelo menos um pouquinho. Gente, eu estudo todo dia. Todo dia eu estudo. Claro, tem dia que não dá para estudar 1 hora. Tem dia que não dá para estudar meia hora. Mas todo dia dá para estudar pelo menos 20 minutos. Pelo menos 15 minutos. Você tem que criar esse hábito. Tá? Tem 3 coisas que não saem de moda. Tá? 3 coisas que não saem de moda. Anota aí. Calça jeans, gentileza e estudar. Estudar jamais vai sair de moda. E a educação, o estudo sistemático, é algo que ninguém vai tirar de você, gente. Ninguém vai roubar de você. Ninguém vai poder subtrair de você. Entende? As pessoas morrem, a vida passa, os bens estragam. Agora, o que você aprendeu, ninguém tira de você. Eu vou parar a projeção aqui rapidinho desse aqui e vou projetar uma outra coisa aqui para você. Então, maravilha. Essa aqui é a nossa capa
que eu postei lá na plataforma, tá? Eu vou colocar esse vídeo, vou postar de novo a capa, tá? E você vai mandar essa capa para mim, tá? Nossa primeira atividade. Como é que é o nome da instituição aqui? Você pode, depois você tira essa caixa aqui, tá? Quando você for fazer, você tira essa caixa. É só para você saber como fazer aqui, ó. Então você vai botar nome da instituição, Universidade Católica de Petrópolis. Qual que é o macete? Não tira a formatação aqui, ó. Universidade, ó. Universidade, tá? E aí você vai apagando depois, tá? Nome do centro acadêmico. Então, Centro de Teologia e Humanidades. Se você está fazendo pedagogia, letras, história, filosofia, teologia e música, tá? Centro de Ciências da Saúde, CCSA. Se você está fazendo biomedicina, educação física, fisioterapia, psicologia. Centro de Ciências Jurídicas. Se você está fazendo direito. Centro de Ciências Sociais Aplicadas, CCSA. Se você está fazendo marketing, administração, ciências contábeis, comunicação social, administração, tá? E centro de engenharia em computação. Se você está fazendo arquitetura ou qualquer outra engenharia ou tecnólogo na área de engenharia. E aqui você vai colocar o nome do seu trabalho. Pode colocar trabalho para o Bruno, tá? Ou trabalho para o querido professor Bruno. E aí que você vai botar o seu nome, tá? Petrópolis 2020, ó, já tem 8 anos que eu fiz essa capa, né? Petrópolis 2020, e aqui você vai explicar, ó, trabalho apresentado ao nome do centro, tá? Ao Centro de Teologia e Humanidades, do curso de História da Universidade Católica de Petrópolis, da disciplina Metodologia do Estudo da Pesquisa, ministrada brilhantemente pelo professor Bruno Tamancolt. E vai colocar lá 2020. Esse é o modelo de capa. Esse é o modelo de capa. Você salva isso, pelo amor de Deus. Tá? O que você podia fazer no seu computador? Você abrir, você está no primeiro período, abre uma pasta, tá? Escrita Universidade Católica, UCP. E ali você vai colocar outras subpastas. Por exemplo, primeiro período. No primeiro período, você vai clicar, você vai criar outras subpastas. Então, você vai ter lá a metodologia do estudo da pesquisa. Tudo que eu for dando, você vai colocando lá. Você está lá, introdução ao cálculo. Tudo que tiver a introdução do cálculo, você vai colocando nessa pasta. Você salva na nuvem, tá? É muito interessante. Na próxima aula, além de falar um pouco sobre como tirar 10 nas provas, eu vou mostrar para você o mínimo da formatação de um trabalho acadêmico, tá? Então, eu vou postar de novo essa capa e vou pedir para você enviar essa capa com as informações. Depois você envia, você pode tirar isso aqui. Ok, minha gente? Então, deixa eu parar aqui de projetar. Isso, maravilha. Então, a gente vai ficando por aqui. Na próxima quinta-feira, eu vou postar o nosso próximo vídeo. Fique atento e não perca as aulas e não perca também os nossos trabalhos. Um forte abraço e até lá.